TV Artilheiro. Thiago, falando um pouquinho, já deu para digerir assim de cabeça fria aquela arbitragem de ontem? Vocês conseguiram já entender o que aconteceu ali ontem? Então, a questão de arbitragem é difícil até a gente comentar, né? O que não está dando para digerir muito é a situação, né, que a gente se encontra assim de questão de pontuação, de tabela, né? Ontem a gente, apesar de jogar contra o Palmeiras, que é o líder do campeonato, um excelente elenco, tomamos aquele primeiro gol ali, a gente viu que foi até pênalti, né? Só que o jeito que foi marcado foi que gerou um desgaste emocional na partida, eu falo. Mas passou, né? A gente tem que ter maturidade para entender e assimilar o mais rápido possível e não pode deixar acontecer, né? Perder o nosso foco do nosso campeonato, dos nossos objetivos. E eu creio assim, que o que frustrou é que depois jogando com um jogador a mais um tempo todo, né? A gente não conseguiu empatar e esse empate seria muito importante. Pontuar para a gente está sendo importante para sair da zona do rebaixamento. Então essa assimilação, né, nesse ponto está sendo um pouco difícil, mas sabendo que nós fizemos um bom jogo contra o líder do campeonato, que não é um resultado anormal perder para eles aqui, mas na nossa situação é um ponto que vai fazer muita falta. Agora, nos jogos fora de casa, até contra equipes brigando lá em cima, o Ceará tem mostrado um futebol muito sólido, não fica só esperando uma bola para ver se consegue fazer alguma coisa. Foi assim contra o Grêmio, foi assim contra o Palmeiras ontem, enfim, tem sido assim. Agora tem mais um desafio difícil fora de casa contra o Cruzeiro, que embora não esteja tão bem posicionado no Campeonato Brasileiro, muito porque estava se dedicando a outras competições. Como que vai estar o espírito da equipe para esse jogo contra o Cruzeiro? Porque eu lembro que no primeiro turno o Cruzeiro ganhou no Castelão e empurrou o Ceará para a lanterna do campeonato, né? Isso dá uma motivaçãozinha a mais para vocês? Então, sobre a nossa postura, a gente sempre prega isso, né? Independente contra quem vai jogar, que a gente mantenha a nossa imposição, o nosso ritmo, o nosso treinamento dentro de campo, né? E a gente tem feito bons jogos fora de casa, infelizmente os resultados não estão nos ajudando, né? Contra o Grêmio deixamos de pontuar, ontem contra o Palmeiras deixamos de pontuar, conseguimos alguns resultados importantes fora de casa também, como foi contra o Flamengo, mas a nossa postura tem que ser a mesma, né? Independente de estar jogando fora ou dentro de casa. E sobre a questão Campeonato Brasileiro é isso, um dia você está jogando com o Palmeiras, o outro com o Grêmio, amanhã com o Cruzeiro, né? Na quarta-feira contra o Cruzeiro, aliás. Apesar de não estar brigando na parte de cima da tabela, mas é o atual campeão da Copa do Brasil. Então é pedreira. E a gente não pode mudar a nossa postura porque a gente precisa desses pontos, né? E a gente vai para lá manter o nosso jeito de jogar, que é um jeito bem ofensivo também, até fora de casa, a gente aproveitando os espaços, né, que as equipes dão, pelo fato delas virem nos atacar, a gente vai usar esse contra-ataque, né? E quanto à questão da derrota lá em casa, né, que nos empurrou para a tabela, eu creio que já passou tantas rodadas assim, né, não tem esse tipo de motivação. A nossa motivação é que uma vitória nos tira da zona do rebaixamento, né? Essa é a nossa maior motivação. Os 3 pontos aqui nos tiram, vai igualar o número de jogos com os nossos adversários e a gente ficando fora dessa zona de rebaixamento, que é o nosso principal objetivo e esse é o nosso principal combustível para jogar contra o Cruzeiro. Eu vou assistir um pouquinho no jogo de ontem, porque meu VT um pouquinho sobre essa polêmica da rodada de ontem. O Lisca deu uma entrevista falando que não soube por que ele foi expulso, que ele estava procurando uma explicação. Ele descobriu essa explicação? Vocês descobriram por que o Lisca foi expulso? Então, na hora do sangue quente ali é difícil para você controlar a situação, né? A gente mesmo ali dentro do campo, quando foi marcado o pênalti ali, você acaba se descontrolando um pouco como foi marcado, né? Só que para falar de arbitragem é difícil, né? Porque eles também são muito pressionados pelas duas equipes e ainda tem uma interferência de fora também, né? Que é complicado. Enfim, foi marcado, o jogo passou, o professor também acabou se expondo ali, porque acaba também, né, tendo que brigar, né? Porque todo mundo vendo a situação ali, é impossível você ficar imparcial, é impossível você ficar quieto. E todo mundo é bem enérgico, ele também tem uma postura, né, ele participa bastante do jogo, né? E o professor participou ali e o juiz deve ter visto algum sinal que ele fez, alguma coisa. Eu de dentro do campo, né, a minha visão, eu não vi ele se excedendo em momento nenhum, ele estava conversando numa boa, mas eu estava concentrado no jogo ali, eu não vi o que foi feito na verdade. Mas conhecendo ele, eu sei que ele estava brigando pela nossa equipe. E às vezes, né, como ele tinha acabado de expulsar o Daverson, aí junta uma série de coisas, aí ele deve ter
compensado nessa expulsão com o Lisca, mas da minha parte eu não vi excesso nenhum para ele ser expulso, o Lisca ser expulso. Agora, Thiago, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Ceará pega o Atlético, né? Tem aí um mini campeonato mineiro pela frente. O que é mais forte, é o cuscuz ou é o feijão tropeiro? Espero que o cuscuz aí dê uma sorte, né? Tenha mais sorte dessa vez, né? Mas são duas equipes brilhantes, né? Mas é o que a gente vem pregando. Os 90 minutos, os próximos 90 são os mais importantes ali. A gente tem um foco total contra o Cruzeiro agora, que a gente vem de um período, um pouco tempo de descanso, né? Assim como eles também, né? Que vem até numa sequência maior do que a nossa. Mas a gente já jogou ontem, já esqueceu o que passou, agora já é focar no Cruzeiro. Aí depois desses 90 do Cruzeiro aí, a gente já pensa na segunda-feira lá contra o Atlético Mineiro, que vai ser outra parada difícil dentro do nosso domínio, mas eu creio que o nosso foco agora está voltado todo para o Cruzeiro. E espero que o cuscuz aí dê a sustância, como o pessoal lá do Nordeste fala, né? Que venha a se sobressair sobre o feijão tropeiro. Legal. Obrigada, Thiago. Bom treino. TV Artilheiro.